Fala para o seu vizinho assim: decida avançar. Amém? Decida avançar. Hoje quero falar um pouco com você sobre avanço, mas não vou apenas falar isso na teoria. Daqui a um pouco eu vou mostrar algumas ações da nossa igreja que mostra que essa igreja decidiu avançar, mesmo no meio de um período difícil que atravessamos. Aqui em São Paulo, 2020, nós ficamos 5 meses completos, um pouco mais, sem nenhum culto neste lugar. E não foi fácil. Esse ano, 2021, nosso primeiro culto aqui foi 7 de fevereiro. Nós ficamos do final de dezembro até 7 de fevereiro sem nenhum culto. Aí fizemos um mês de culto, nós estávamos nos adaptando já com os cultos, mas era com 25% só da capacidade do auditório. E aí parou mais 2 meses, nós ficamos em março e abril, e voltamos só em maio, e ainda com 25%. Mas as coisas, graças a Deus, mudaram. Agora, sábado, foi que eu tirei esse lugar aí de não sentar. Sábado, nós tiramos isso aí. Porque na segunda passada, ontem fez 8 dias, foi liberado aqui a ocupação 100%. Foi liberado os shows, foi liberado a presença maciça das pessoas nos jogos de futebol. Então, como foi liberado, isso foi de sábado para cá. A gente tirou aí, mas estamos mantendo ainda o distanciamento de 1,5 metro de fileira para fileira. Pelo menos isso a gente continua, tá bom? Então colabora aí com a máscara e vamos à palavra. Abra sua Bíblia em Filipenses 3. Vamos juntos? Vou compartilhar uma palavra. Fala de novo para o seu vizinho: decida avançar. Uma das coisas que nós precisamos aprender sobre a igreja é que a igreja de Jesus, historicamente, ela é imparável. Amém? Diga: a igreja é imparável. Filipenses 3, 12 a 14 diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós somos tão gratos por esta semana. Nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o Senhor separou esses dias, porque o Senhor ama a tua igreja. E obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós. E obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer até o final desta semana. Amado Espírito Santo, o Senhor é muito bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo mesmo. Fique à vontade, fala conosco, convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, mas sobretudo convence-nos da necessidade de continuarmos avançando. Faça de cada um aqui pessoas imparáveis no teu reino, para o louvor da tua glória. Ora em nome de Jesus. Diga amém. Com alegria diga assim: meu alvo é Cristo. Vou avançar. Eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Agora fala para convencer o teu coração, a tua alma e o teu espírito. Diga: meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Aleluia.
Avançar é uma decisão. É uma decisão que a gente precisa tomar para superar os problemas que enfrentamos, os obstáculos, as dificuldades, as adversidades, muitas vezes as dores, as enfermidades, o luto, as epidemias, as pandemias, as aflições, as tribulações e as provações que enfrentamos. Vivemos em um mundo caído, e nesse mundo caído os filhos de Deus também passam por dificuldades. Por isso precisam tomar diariamente a decisão de continuar avançando. Diga aleluia. Diga desse jeito. Lá atrás, no tempo que muitos se converteram, lá quando alguns de nós nos convertemos, lá atrás, né, Ademar, lá atrás, lá bem atrás, eu não era nem convertido, mas eu passava na porta da igreja, já escutava pastor Valmir, algumas pessoas cantando assim: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, atrás não volto, não volto não. Será que você pode levantar sua mão e fazer essa declaração? Estou seguindo a Jesus Cristo. Todos vocês depois de mim: estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto, atrás não volto, não volto não. Diga aleluia. Você vai me ajudar a pregar hoje à noite, tá bom? Vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim para ele: decida avançar, continue sempre, insista, persista, persevere, vai até o fim, porque o melhor da tua história ainda está para acontecer. Aleluia. Como igreja, nós decidimos avançar. Amém? Desde o início da história, a igreja precisou decidir avançar. Porque lá em Jerusalém mesmo, lá as autoridades já chegaram para Pedro, João e os apóstolos, falaram: vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Mas Pedro deu a seguinte resposta. Pedro e João disseram: vocês acham que é justo obedecer a vocês ou a Deus? E aí, Atos 4, ele disse uma frase linda: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro estava dizendo: nós vamos continuar avançando. Diga aleluia. Foi por isso que o Evangelho chegou até nós. Foi por isso que o Evangelho avançou no Império Romano, quando era proibido pregar. Foi por isso que o Evangelho atravessou as mais diferentes situações, perseguições, pestes, guerras. Foi assim que o Evangelho atravessou esses 2000 anos. Diga aleluia. Nós decidimos avançar. E eu sei que se você está aqui, isso diz a teu respeito que você decidiu avançar. Diga amém. Nós decidimos avançar, prosseguindo para o alvo. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, ministra na vida do teu vizinho de cadeira. Fala assim para ele primeiro: ó, a mensagem não vai vir no teu celular, deixa esse negócio para depois. Honre a presença do Espírito Santo neste lugar hoje à noite. Agora diga assim para ele. Diga assim para ele: ó, persevere firme até o fim. Porque a porção dobrada é só para aqueles que vão até o fim. Não tem porção dobrada para quem para no meio do caminho. Não tem porção dobrada para quem para nas margens do Jordão. Tem porção dobrada para quem atravessa o Jordão, para quem vai até o fim, para quem não desiste no meio da jornada, para quem decide perseverar. Em primeiro lugar, diga: decida avançar na evangelização.
É um A em lugar desse I, tá? Vai ter sempre um Azinho aí no lugar desse I. Diga: decida avançar na evangelização. Como igreja de Jesus, nós temos que ter paixão por Jesus e compaixão daqueles que ainda estão perdidos, e isso deve nos levar a pregar o evangelho todos os dias, a todas as pessoas, em todos os lugares, usando todos os meios possíveis. Diga amém. Fala assim para o teu vizinho: quem desiste nunca vence, e o vencedor jamais desiste. Diga de novo: quem desiste nunca vence, e o vencedor jamais desiste. Diga aleluia. Sabe, parece que alguma coisa aconteceu no meio da igreja evangélica brasileira e da igreja de um modo geral, porque parece que a igreja começou a acreditar que Deus quer nos levar apenas a lugares fáceis, a lugares seguros, para fazermos coisas fáceis. Quando foi que a gente começou a acreditar nisso? Esse nunca foi o projeto de Deus. Ei, meu irmão, Jesus não morreu na cruz para te manter em segurança. Ele morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para te tornar perigoso contra o inferno. Diga aleluia. É para Jesus, manda ver aí. A vontade de Deus não é um plano de segurança, é um plano ousado de evangelização das nossas cidades, que leve a igreja a ganhar milhares de pessoas para Jesus e cuidar bem de cada uma delas através do discipulado. Amém? Nós temos que avançar, porque essa é a vontade de Deus. Diga aleluia. O apóstolo Paulo, que disse: esquecendo-me das coisas que atrás prossigo para o alvo, ele mesmo tomou a decisão de avançar, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar de tudo, ele decidiu avançar. Diga amém. Quando Paulo ainda era bem novo convertido, que ele estava ali pouco tempo de convertido, você sabe que ele se converteu em Damasco. Ele foi para a região da Arábia Saudita, ficou cerca de 3 anos lá num templo de oração, e ele fica um tempo lá, mas ele volta, fica um pouco em Damasco, ele tem que sair fugido para não ser morto. Ele chega em Jerusalém, ele tenta se unir à igreja, aos discípulos, com a ajuda de Barnabé. Isso aconteceu, Atos 9, de 26 até 29, mas o que aconteceu aqui, o verso 28 e 29 de Atos 9, porque teve problema na igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém agora não queria ter mais problemas, então a igreja de Jerusalém comprou uma passagem só de ida para o Paulo. Imagina que a liderança da igreja se reúne e fala para você: ô pastorzão, a gente ama tanto você e nós vamos dar um presente a vocês. Você fala: o que é? Uma passagem de ida para Afeganistão. Só de ida para um país fechado. Não foi bem isso, mas a igreja comprou uma passagem só de ida para o Saulo, sim. A liderança comprou a passagem, levou Saulo lá em Cesareia Marítima, e Saulo foi enviado de volta para sua cidade natal, Tarso, e ele ficou lá quase 10 anos, e nesses 10 anos ele ficou no anonimato, até que alguém que era um imparável, Barnabé, foi até lá, deixou a cidade de Antioquia, andou 250 ou 270 quilômetros a pé ou a cavalo, eu não sei, atravessando rios, estradas. Uma cidade, Tarso era uma cidade com uns 350 mil habitantes, não tinha endereço do Saulo, e ele sai perguntando e encontra o Saulo. E levou ele de volta para a igreja em Antioquia. Diga amém. E lá ele vai cuidar do Saulo.
Mas um ano depois que Saulo está lá com Barnabé, acontece o que nós podemos ler em Atos capítulo 13, porque em Atos 13 nós lemos o seguinte: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Diga amém. Diga amém. E aí Paulo e Barnabé começam o trabalho missionário. Você sabe que eles se separam depois. E você sabe que onde Paulo ia tinha perseguição. Paulo chegava, mas em seguida chegavam os judeus religiosos. Em seguida eles faziam movimentos contra Paulo. Em cada cidade que Paulo ia, um grupo se reunia para tentar para perseguir Paulo e para tentar barrar a mensagem de Paulo. Mas ele decidiu ser imparável. Diga aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 9, versos 24 a 27, Paulo diz que nós devemos ser como um atleta disciplinado, um atleta que olha direto para a linha de chegada, um atleta focado, um atleta que não para por nada, um atleta que corre e que ganha a coroa. Ele diz que nós devemos ser assim, alguém que olha direto para a linha de chegada, alguém que sabe que Jesus nos espera no final da corrida. E o Paulo passa por perseguição, prisão, açoite, quase morte ou morte. Quando ele chega lá, ele é arrastado para fora da cidade, é jogado no lixão como morto. Mas os irmãos fizeram um círculo. Olha aí, vou fazer aqui uma propaganda de um grupo bem legal. Você já vai entrar no reteté aí. Os irmãos fizeram um círculo de oração em volta dele. E ele se levantou, e no outro dia ele estava pregando novamente. O apedrejamento não parou Paulo, as prisões não pararam Paulo, o naufrágio não parou Paulo, nada parava o apóstolo Paulo, porque ele decidiu ser imparável. Mas a morte também não calou Paulo. Você sabe que os últimos anos ele ficou na prisão em Roma. Você sabe que ele tomou na terra como Marte, mas se levantou na eternidade como príncipe de Deus. Sabe por que não parou? Porque os escritos deles continuam até hoje. Fala para o teu vizinho: viva de tal maneira que depois que você for, você continue pregando através do teu legado. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Paulo enfrentou todo tipo de problema, tribulações, aflições, perseguições, prisões, apedrejamento, açoites, naufrágios, mas ele prosseguiu. Diga amém. Sabe, eu vi muita gente que paralisou. Aqui em nossa cidade teve igreja que era para ficar 5 meses só, mas ficou quase 1 ano. Teve igreja que voltou ao culto agora esses dias, esse ano, agora, esse mês que passou, aqui na cidade. E teve algumas que não voltaram mais. Sabe, fidelidade a Cristo não é ficar na zona de conforto dos nossos templos ou das nossas casas. Fidelidade a Cristo é avançar com coragem contra as portas do inferno, porque a missão da igreja não é na defensiva, é sempre na ofensiva. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja vai avançando e vai conquistando, vai avançando e vai conquistando. A igreja vai avançando e as portas do inferno e a resistência do inferno vai caindo diante do avanço da igreja. É assim ou não é? Amém? Diga aleluia. Deixa eu te dizer alguma coisa. No meio da pandemia, nós, e aí eu estou falando dessa igreja local agora, nós decidimos avançar com as células. A princípio nós paramos todas as células, e nós tínhamos muitas centenas de células. Nós acabamos, aquele foi um susto,
Quando saiu lá a direção do governador para parar tudo, nós paramos. Mas foram dias difíceis, mas 1, 2 meses depois nós começamos a falar, está na hora de voltar com as células. E nós voltamos com as células, com bastante delas. Tem algumas que não voltaram até hoje, mas vão voltar em breve em nome de Jesus. Eu quero te mostrar algumas coisas que nós fizemos em 2020. A partir de maio de 2020, que nós estávamos de lockdown desde o dia 15 de março, eu quero te mostrar algumas ações que nós fizemos. Eu tenho alguns vídeos, algumas fotos para te mostrar. Presta bem atenção, eu vou mostrar isso só para te edificar. Por favor, Eli, pessoal aí, eu vou dizendo o que é à medida que for acontecendo. Vamos lá? Pode fazer isso aí para nós. Vamos mostrando algumas imagens e algumas fotos para vocês. Vamos lá. Ok, esse daí é um culto, esse aí é o estacionamento do shopping, foi o primeiro culto drive. Nós fizemos culto drive no estacionamento do shopping. Nós alugamos uma rádio, as pessoas ficavam dentro do carro e era direto também pela TV. E nós pegamos o estacionamento do maior shopping da cidade, e nós tínhamos lá no estacionamento, acho que uns 700, 800 carros. Usamos os 2 estacionamentos lotados, um louvorzão como você viu aqui hoje, e o povo de dentro dos carros assistindo, ouvindo os cultos e recebendo a mensagem. Esse culto, esse segundo aí, foi no dia 14 de junho de 2020, eu não sei se está passando do primeiro ou do segundo, mas esse segundo, em pouco mais de 12 horas, só no Facebook da TV, tinha atingido mais de 64 mil visualizações. Diga amém. Diga glória a Deus. Você tem foto, a imagem aérea disso daí do primeiro do culto drive. Então nós decidimos fazer isso, fizemos 2 vezes lá. Vamos lá para o próximo. As próximas imagens, nós decidimos voltar. Você está colocando já a construção, ia deixar por último, você vai voltar a construção por último. Isso aí, essas imagens que você está vendo agora, é ato profético. Nós fizemos atos proféticos no meio da rua, na principal avenida. Nós fomos para lá às 5 horas da tarde, e nosso povo encheu a Avenida Sampaio Vidal, e nós fizemos ato profético aí na cidade, orando na avenida, mantendo o distanciamento, com todo cuidado, mas nós estávamos lá, orando pela cidade, abençoando a cidade. E bem interessante. Próximo, quero que você veja aí outra coisa. Essa era também ainda agora essa aí, nós fizemos aqui nesse estacionamento. Essa é uma fila de vacinação, nós temos 2 dias de vacinação dos idosos aqui, e foi demais aqui, foi bem interessante. As pessoas entravam e era uma vacinação drive, e os profissionais da saúde já aplicavam a injeção nos idosos aí, e foi 2 dias seguidos, assim, muito interessante, um movimento muito forte. Nós somos a primeira igreja que fez isso aqui na cidade, a vacinação de idosos aqui, logo no começo, as filas dobravam os quarteirões aí de carro, uma coisa muito grandiosa que aconteceu aqui, uma média de 1.000 pessoas vacinadas a cada dia. Dá um glória a Deus aí. Aí tem, você colocou do ônibus também? Bom, nós tínhamos 4 ônibus desse daí, nós doamos os 4 no meio do lockdown também, no meio desse período. Um foi lá para o Maranhão, para o pastor que falou hoje à tarde aqui, o Antônio Wilton. Outro foi lá para a Bahia agora, recente, lá em Simões Filho. Outro foi lá para São José do Rio Preto, o pastor Josué. E outro foi aqui para Garça. Nós também ofertamos aí para abençoar os irmãos. Diga amém. Agora, nós fizemos outras coisas também. Os cultos na TV, vai colocando, muda as imagens agora, vamos rapidamente para o próximo. Nós fizemos uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês agora, que foi uma decisão através das células. Por favor, 3, 2, 1, mudando aí agora os batismos, a imagem de batismo, está aí, vamos lá. Aqui ao vivo, mas vai dar certo, ele sabia que tinha, está tudo certo, está reservado aí. Agora presta atenção, normalmente nós batizamos aqui 4 vezes no ano, no primeiro domingo de abril, no último domingo de junho, no último de setembro, e no primeiro e no segundo domingo de dezembro, nós batizamos aqui. Só que veio lockdown,
Não teve o batismo de abril, não teve o batismo de junho. E daí eu fui cortar o cabelo. Eu vou no cabeleireiro de um irmão aqui da igreja. Ele corta certinho assim, eu vou lá, né? Meu cabelo é fácil cortar, já mete a máquina, já fez, né? E eu estou lá cortando o cabelo, e de repente entra uma irmã, e ela olhou para mim. Ela não tinha sido batizada, acho que ela deve estar até aí hoje, né? Ela é da região Laranja. E ela olhou para mim e falou: pastor Domingos, eu fiz o curso do batismo, não teve batismo em abril, não teve em junho, nós já estamos em julho. E eu vi nitidamente na palavra daquela irmã, acho que ela estava tão preocupada, ela estava assim: pastor, eu preciso batizar, porque vai que aconteça alguma coisa, né? Nas entrelinhas eu estava lendo isso. Eu falei: e qual célula que a senhora frequenta? Ela falou: aqui na casa do Silas. Eu falei: Silas, aqui tem piscina? Ele falou: tem. Eu falei: então a senhora vai ser batizada na próxima quarta-feira aqui. Cheguei para o pastor da região, que é o pastor Wellington, na reunião da terça seguinte. Já falei com todos os pastores, eu continuei fazendo a reunião com os pastores no meio de tudo isso. Falei: olha, gente, nós perdemos 2 batismos, mas o inimigo não vai ganhar essa não. Eu falei: agora nós vamos batizar nas células. Presta atenção nessa, nós vamos batizar nas células. Compramos algumas piscinas infláveis e demos para os hospedeiros ficar lá, e levavam, os pastores levavam. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, possivelmente nós somos uma das poucas igrejas do Brasil que batizou toda semana, de julho a novembro, nas células. Toda semana tinha batismo em alguma célula. Eu espero que agora eles tenham resgatado a imagem de algum batismo, porque eu tinha pedido isso com antecedência. E então, sabe o que aconteceu? Nós passamos a ter batismo toda semana. A igreja continuou avançando. E eu dizia aos pastores: vocês vão lá, checa. E a gente é meio conservador nessa questão do batismo aqui. Nós somos ainda bem batista nisso. A gente não batiza se tiver com algum vício, nem não batiza aqueles que são adultos, se não tiver, que são casados, não tiver casado direitinho, tiver só juntado, a gente não batiza. Mas nós batizamos. Deus deu a graça de que a partir daquela semana, toda semana, em alguma célula estava batizando. Você pode dar um glória a Deus aí? Sabe o que é isso? É decidir avançar. A igreja decidiu avançar no meio da pandemia. Levamos alguns baques no final do ano, e no começo também. E meu pessoal: agora saiu uma imagem ali. Eu já ia, tem que ter mais imagens, senão vai sobrar para todo mundo aí. Olha aí, batismo do amarelo, Marcos Paulo ali. Olha, tem um ali que o cara que ia batizar estava mais afundado do que o outro. Olha isso aí, gente. Obrigado. Ô Marcos Paulo, não pega, não, aí você e o Alessandro aí, tá? Batiza os 3, pode ir colocando. Olha aí as piscinas que eu falei para vocês. E aí toda semana, pode ir colocando aí, tem algumas imagens de batismo. Toda semana tinha batismo, porque Deus honra uma igreja que decide avançar. Diga aleluia, diga glória a Deus. Mas esse ano em agosto, voltando da pandemia, nós estamos construindo uma sede muito grande. Eu encorajo você a tirar um tempinho amanhã ou quinta, e ir lá conhecer a construção da nossa nova sede. Nós temos uma área que nós compramos, esse prédio aqui é alugado, já há alguns anos nós estamos aqui. Nós temos uma sede antiga no centro da cidade, onde temos culto também dia de sexta, e temos os cursos lá que acontecem. Temos isso aqui é alugado, mas nós temos uma área de 82 mil metros quadrados. Nós compramos aí perto do shopping, e esse prédio está coberto. É um prédio a princípio para 5 mil pessoas sentadas. E agora nós retomamos essas obras em agosto. E se você for lá amanhã, você vai ver muitos pedreiros, serventes, você vai ver muita gente trabalhando. E a previsão é que o DIP, que vai ser durante o Carnaval 2022, vai ser lá, para a glória de Deus. Diga aleluia, aleluia, aplaude a Jesus.
Nós decidimos continuar avançando. E essa obra aí está avançando sem fazer dívida. Diga glória a Jesus. Então eu só quis te mostrar algumas coisas. Depois o pastor Inés, quando for falar, ele vai mostrar mais uma série de coisas que nós fizemos. Mas eu queria dizer uma última coisa. Pastores, enquanto alguns pastores ficaram paralisados, eu disse para os meus pastores: agora é a hora da gente ver a diferença entre os homens de Deus e os meninos. É hora, eu disse para ele: nós vamos fazer a diferença agora. E eu disse mais aos meus pastores: se a gente não for pastor agora e não cuidar do rebanho agora, depois não adianta pedir nada para eles. Eles precisam de nós agora. E em 3 meses nós fizemos mais de 1.200 visitas. Dá um glória a Deus aí, irmão. Só a equipe pastoral, mais de 1.200, na verdade são as 1.300 visitas. E mais, eu falei para eles: vocês estão proibidos por mim de receber qualquer oferta nessa visita, de receber dízimo ou qualquer oferta. Vocês não podem receber absolutamente nada. Se chega lá, alguém dissesse: eu quero mandar uma oferta para a igreja, a resposta é: não, nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui orar e profetizar a vida de Deus sobre a tua família. Então eles liam a Bíblia, eles davam uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, e terminavam de orar, eles falavam assim: além de orar, o que nós podemos fazer por você? Ah, não, meu vizinho está precisando de uma cesta básica, nós estamos precisando. Já abria o porta-mala do carro, porque todos os pastores levavam 2 ou 3 cestas básicas no porta-mala, ou 4 cestas básicas. Já abria, já entregava. Diga amém. Porque a equipe pastoral decidiu avançar. Amém? Nós chegamos lá com todo respeito, fazia a visita da garagem, abriu o portão, visita da garagem mesmo, orava. Mas tinha aquelas pessoas que estavam com tanta saudade, quando viu um dos pastores, já começavam a chorar e já queria que tomasse café, e às vezes tinha que tomar café. E às vezes tinha um bolinho também. Mas nós decidimos avançar. A equipe pastoral está toda aqui para a glória de Deus. Diga amém. Eu sei que às vezes não é fácil, mas nós decidimos também adotar missionários no meio disso. Na África e pelo Brasil em alguns lugares. A igreja decidiu continuar avançando. Diga aleluia. Fazendo uma série de coisas, ajudando a nível social. Depois vocês vão ouvir isso. Então quero dar uma palavra. Eu sei que vocês perderam amigos, eu também perdi. Perdemos pessoas queridas, eu também perdi. Mas eu quero dar uma palavra: decida avançar no meio da dor. Vai comigo, diga: decida avançar, mesmo em meio à dor. Você acha que a igreja não sofreu desde o início? Na Roma antiga, nos dias da inauguração do Coliseu, foi dado 100 dias de festa. Naqueles 100 dias, mais de 10.000 cristãos foram mortos. Houveram dias em Roma que faltou madeira para o tanto de cruz que eles tinham que fazer para os cristãos, mas a igreja decidiu continuar avançando. Diga aleluia. E aí alguém escreveu que o sangue da igreja, que o sangue dos cristãos era a semente da igreja. Parece que para cada gota de sangue que caía, 10 novas pessoas se convertiam. Digam amém. A igreja nunca cresceu em tempos fáceis. A igreja cresceu sempre em tempos, mais ainda em tempos difíceis. Diga amém. Eu sei que vocês perderam aqui. Hoje mesmo eu conversei com uma esposa de pastor, que ele era amigo meu, um pastor muito amigo, que eu admirava demais, um pastor muito querido. Ela está aqui, ela está avançando. Fez 1 ano agora em setembro que esse querido colega partiu para estar com o Senhor. Mas a igreja continua. Dá um amém, meu irmão. Eu pedi colegas,
vários lugares, inclusive aqui de Marília, 2 pastores foram, mas nós decidimos continuar avançando. Diga amém. Tem 2 moças que cantam aqui no louvor. Hoje elas não estavam nessa equipe. São 2 moças que cantam muito bem. E o esposo de uma delas toca em uma das equipes, toca também aqui conosco. O pai delas era um pastor de uma igreja Assembleia de Deus aqui. E o nome dele era Domingos. E ele também em janeiro desse ano partiu para estar com o Senhor. Mas a esposa e as meninas decidiram avançar. Elas estão aqui conosco. Dá um glória a Deus aí. A igreja a história da igreja está pontilhada de dias de Tiago e dias de Pedro. Dia de Tiago é quando Herodes prendeu Tiago e o matou em praça pública. E a igreja orou, mas ele foi assassinado, foi degolado. E esse mesmo Herodes prendeu Pedro, e a igreja orou e Deus mandou um anjo na cadeia. A igreja precisa avançar em dias de Tiago e dias de Pedro. Diga amém. Vai ter dia que você vai orar, meu querido pastor, e o milagre vai acontecer. Nesse dia a fé te honrou. Mas tem dia que você vai orar e o milagre não vai acontecer. E nesse dia você vai precisar honrar a fé em Cristo Jesus e continuar avançando apesar da dor, apesar do luto. Eu sei que todos vocês perderam alguém, mas a palavra de Deus é: avance, continue avançando, não pare, vá em frente, persevera, porque a coroa da vida é para aqueles que são fiéis até o fim. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. É preciso avançar. E eu fico pensando na igreja de países fechados. Eu sei que muitos colegas aqui conhecem, eu também conheço a igreja em países fechados, já estive nesses lugares. Mas um dos países fechados, onde a igreja está avançando muito, é a Indonésia. Alguns dias atrás tivemos aqui o pastor Edileu, lá da Indonésia, pregando aqui em alguns dos nossos cultos, e conversando com ele, e ele também falou algumas coisas aqui pregando. Mas a Indonésia, eu pertenço à Global, lá com alguns pastores do Brasil, e eu perguntei para o nosso líder, o pastor Elias Dantas, qual é a bola da vez do avivamento hoje? E ele disse: a Indonésia, o país com o maior número de muçulmanos do mundo. E a gente tem olhado sobre isso. Eu acompanho a igreja da Indonésia já há vários anos. Sabe de uma coisa? Nos últimos 20 anos, os radicais islâmicos da Indonésia queimaram cerca de 2.000 templos. 2.000 templos em 20 anos, nos últimos 20 anos. No entanto, a igreja nas casas, a igreja em células daquele país continua avançando e crescendo muito. Há 40 anos atrás, o número de cristãos da Indonésia, a porcentagem era 8%, contando todos os cristãos. Hoje, o número de cristãos evangélicos na Indonésia são 40% da população. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus, um aplauso a Jesus. É claro que o governo não pode divulgar isso, porque ficaria muito mal para ele diante dos outros países islâmicos. Mas a igreja avança, porque a igreja decidiu avançar. Diga aleluia. Uma outra coisa que eu quero falar com você rapidamente é: não deixe o medo paralisar você. Vira para o teu vizinho e fala: não deixe o medo paralisar você. Eu tenho assessores aqui para todos os assuntos. Tinha um botão aqui que tinha soltado. Está resolvido já. Obrigado. Obrigado aos assessores aí. Obrigado.
Diga com o seu vizinho de novo: não deixe o medo paralisar você. Eu fico pensando de muitos pastores que deixaram se paralisar pelo medo. Eu fico pensando de muitos pastores que pregaram contra o medo e depois veio e eles paralisaram. Eu fico pensando de líderes, de células, de líderes dentro das igrejas, que nunca mais voltaram a participar de um culto, que nunca mais assistiram um culto presencial, que ficaram só no online, que nunca mais foram ter um tempo com Deus, porque o medo paralisou. Anda de avião que a cadeira é uma do lado do outro. É uma das grandes hipocrisias, que você tem que manter o distanciamento no aeroporto, numa série de coisas, mas na hora que senta é colado um no outro, e você anda de avião cheio, mas não vai no culto do Senhor. Misericórdia! É verdade ou não é? Eu tenho viajado de avião por esse tempo, não tem distanciamento nenhum dentro do avião, e aquelas cadeiras são usadas o dia todo dia. Aí a igreja mantém distanciamento e o bonitão não vem no culto, mas anda de avião para tudo que é lado. Vai no supermercado, vai na farmácia, vai na clínica, vai no hospital, vai aonde for necessário, mas no culto não vai, porque o medo paralisou, como se a igreja fosse lugar de disseminação disso daí. Quantos estão me entendendo aí? Não deixe o medo paralisar você. Eu estou encerrando quase. Vou fazer de conta que estou encerrando. Espera só um pouquinho. Segura um pouquinho isso daí. Deus não te deu espírito de medo. O medo é um espírito maligno. Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não deixe o medo paralisar você. Claro, você tem que se cuidar, claro, você tem que se proteger, mas ser paralisado pelo medo não. Você tem uma coisa que precisa estar imune, é do medo. Em Cristo Jesus você precisa estar imune ao medo. Diga amém. Em 2006, grave bem essa data, em 2006, na Indonésia, país que eu estava falando, os radicais islâmicos degolaram 3 moças adolescentes, porque elas não quiseram negar Jesus. E eles pegaram a cabeça dessas moças e jogaram na frente do templo da igreja onde aquelas adolescentes congregavam, para meter medo e terror nas pessoas da igreja. Mas a igreja decidiu se reunir, e a igreja decidiu orar, e a igreja decidiu avançar na evangelização. Como resposta à oração daquela igreja, o Espírito Santo levantou 3 crianças daquela igreja, uma de 12, uma de 11, uma de 10 anos, e aquelas 3 crianças com essa 12, 11 e 10 anos da mesma família, começaram a pregar o evangelho, e milhares de pessoas começaram a se reunir no pátio daquele lugar, depois nos estádios da cidade. Naqueles dias houveram mais de 10.000 pessoas curadas de doenças graves. Milhares foram libertos, muitos milhares foram salvos, foram alcançados pelo evangelho de Jesus, porque a igreja disse: a morte não vai nos paralisar, o medo não vai nos paralisar. Diga aleluia. Uma outra desculpa que a gente dá muito é: não vou porque não tem dinheiro. Na igreja não faz missões porque não tem dinheiro. E eu digo: sua igreja não tem dinheiro porque não faz missões. Você disse: não faz porque não tem dinheiro. Eu digo: não tem dinheiro porque não faz missões. Porque essa é uma bela de uma desculpa furada. E tem uns engraçadinhos que ficam: não, é que se eu tivesse dinheiro, é que se eu ganhasse na cena, é que se não vai levar para o seu lugar nenhum. Comece a avançar sem dinheiro. Fala para o seu vizinho: para de dar desculpa que não tem dinheiro. São desculpas. Eu estou tocando em pontos que paralisaram a dor, o medo, o luto.
Mas aqui nas imersões, essa questão do luto, aqui nas imersões, tem uma das viúvas que está aqui. Aqui na imersão passada, eu apresentei 3 mulheres de pastores viúvas, que os esposos morreram de câncer, e elas assumiram a igreja, e as igrejas estão crescendo mais do que no tempo que o marido era vivo, porque essas irmãs decidiram avançar no meio do luto. Diga amém. Diga assim: avance sem dinheiro, irmão. Quando o povo saiu do Egito, eles não tinham dinheiro, mas eles decidiram avançar, e Deus deu o maná, Deus deu a água, Deus deu a provisão, Deus cuidou dos pés, Deus cuidou do calçado, Deus cuidou da roupa. Deus não mudou, Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele vai cuidar de você, Ele é a tua provisão, Ele é o teu provedor, dele vem os recursos. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, sempre terá a provisão de Deus. É uma frase do Hudson Taylor. Diga amém. Eu quero contar uma história que eu já contei em alguns lugares. A história com H, tá? Com H é quando é verdadeira. Diga amém. O movimento missionário que nasceu com os irmãos moravianos é um dos movimentos que eu mais admiro. Os irmãos morávios. Eu admiro demais esses irmãos. Eu quero que a minha igreja seja assim, porque esses irmãos no início eles vieram ali da Boêmia. Boêmia, para você se localizar, não tem mais país com esse nome. Não é aquela música Boemia que me tem de regresso. Não é isso não, por favor. Não é isso não. Só estou tirando aqui um pouquinho para você rir um pouquinho, não ficar tenso aí, né? Agora presta atenção, Boêmia é hoje onde era a Boêmia, é a República Tcheca, para você se localizar. A antiga Boêmia era um país, hoje República Tcheca. E os irmãos lá da Boêmia e também da Morávia, aquela região ali, entrou um rei lá que era muito católico e muito perseguidor dos que eles chamavam de protestantes. Então no século XVIII, muitos irmãos saíram da Morávia e da Boêmia, e eles foram ali para hoje o que é o norte da Alemanha. E muitos deles, alguns milhares deles, foram abrigados por um conde chamado Zinzendorf, num lugar chamado Herrhut. Eu não falo nada de alemão, por isso a pronúncia é portuguesada, mas é Herrhut. É por aí. Nesse lugar existe até hoje. Se você quiser, você pode conhecer essa torre de oração de que eu estou falando em Herrhut. É verdade, você pode olhar aí. Presta atenção. E no início eles eram muito briguentos, porque cada um tinha uma doutrina. Era igual se você tentasse juntar algum tempo atrás batista, presbiteriano, assembleano, metodista, botasse todo mundo lá e as comunidades falassem: agora vocês vão viver junto em família. Cada um ia falar: não, a gente ora assim. E um batista tradicional ia falar: não, Deus não é surdo, você tem que orar só em voz baixa. E o presbiteriano ia falar o quê? Não, peraí, que história é essa aí desse negócio aí? Não, os dons não existem não, que história é essa? Cessou com a morte dos apóstolos, mas não somos nada disso, aqui não tem mais essa espécie. É que tinha uns caras, só esse detalhe, eu já volto para a mensagem. Tem uns caras que são tão tradicional, que não troca a lâmpada para não ter que levantar a mão. E tinha uns que diziam assim, Domício conhece uns desses aí, o pastor Domício, aquele grita ali dele, vai assim, Domício aí. Ele conhece uns desses aí, que é tão tradicional que na hora do batismo ele dizia assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e da terceira pessoa da Trindade. De tanto medo que tinha do Espírito Santo. Miséria e queima, essa turma aí toda tem que ser queimada em nome de Jesus. Agora, por que eu contei essas brincadeiras todas? É porque estava cheio de gente que vinha das mais diferentes denominações lá da época, e eles brigavam muito, e aquele povo é meio briguento mesmo daquela região ali, né? E aí o que acontece? Mas um dia, em maio de 1727, o conde Zinzendorf pregou uma mensagem sobre perdão,
e sobre unidade. E eles tomaram a decisão de perdoar uns aos outros. E eles fizeram um compromisso, um pacto de unidade, de viver a unidade, de deixar de lado as diferenças doutrinárias. E eles fizeram um compromisso de unidade. Maio, pega essa data, maio de 1727, 3 meses depois, em agosto de 1727, num culto, 3 meses que eles estavam andando em unidade, 3 meses nesse compromisso de oração e unidade, num culto em que o Zinzendorf estava pregando, Deus derramou o Espírito Santo sobre eles de uma forma sobrenatural. Dá um glória a Deus, meu irmão. Naquele dia eles começaram uma vigília de oração 24 horas por dia. E aquela vigília de oração durou mais de 100 anos sem parar. Nenhuma hora, diga nenhuma hora. Foi a única igreja que nesses 2000 anos conseguiu manter uma torre de oração. Ela está lá de pé por mais de 100 anos, alguns chegam a dizer 120 anos. Eles começaram com 24 casais, cada casal cobrindo 1 hora, e depois esse número foi crescendo, Sabe, em 65 anos, eles mandaram 2.150 missionários. 2.150 missionários. Diga amém. Eles mandaram missionários para tantos lugares, para muitos lugares. E aí, interessante, quando eles não tinham mais ninguém para ser enviado, tem história missionária aqui de 2 jovens que se venderam como escravos aqui para a região da América Central. E quando esses jovens vieram, 25 anos depois, os líderes vieram, e quando eles chegaram 25 anos depois naquela ilha, me parece que a ilha de São João, perto de Cuba, naquela região ali da América Central, quando eles chegaram, havia uma igreja com 25.000 convertidos a Jesus. Mas esse não é o ponto que eu quero chegar. Eu estava falando de obedecer sem dinheiro. Diga obedecer sem dinheiro. Quando a igreja não tinha mais dinheiro, quando a igreja tinha mandado todos os seus jovens, o conde Zinzendorf foi num congresso e tinha 2 esquimós lá. E aqueles esquimós procuraram o conde e falaram: nós sabemos que o senhor enviou missionário para tantos lugares da terra, nós queremos um missionário que nos fale de Jesus. E o conde disse: nós não temos dinheiro, acabou o dinheiro, nós não temos condições e nós não temos mais quem mandar. E o conde voltou para casa, e quando ele voltou para casa, ele foi dormir, ele disse que Jesus veio até ele, um sonho e visão de Jesus Cristo veio até ele, e Jesus disse: você falou que não tem mais ninguém? E ele disse: não tem ninguém. E Jesus falou para ele: lembra do oleiro? Tem o oleiro, envia o oleiro. Porque às vezes você quer enviar só quem tem bacharelado em teologia, mestrado. E Deus disse: envia o oleiro. Presta atenção. O conde então levantou-se no outro dia, e lá pelas tantas do dia ele mandou chamar o oleiro, e ele conversou com o oleiro, e ele disse: olha, ele contou a história, presta atenção, levanta sua cabeça, olha para mim, recebe isso no teu coração agora, em nome de Jesus. E eu vou encerrar, o pastor louvor já pode até subir, porque aí a gente encerra de verdade, o pastor louvor pode subir. Agora, presta atenção, ele chamou o oleiro para uma entrevista, e ele disse para aquele homem: eu estava orando, e eu tenho um desafio. E o conde disse: eu nem sei onde fica esse povo, eu nem sei como chega lá, não tem dinheiro para as passagens. E olha, se você aceitar o desafio, você sabe que você nunca mais vai poder voltar. Não tem salário, não tem dinheiro para o teu envio, não tem dinheiro para o teu sustento, não tem como. Você aceita? Se você vai aceitar, você nunca mais voltará a essa terra. E aquele oleiro olhou para o conde e disse: deixa eu orar. Curvou a cabeça por 2 minutos na mesa onde eles estavam conversando, ergueu a cabeça e disse: eu vou amanhã. Eu só preciso que o Senhor me dê um par de sapatos usados. Presta atenção, eu só preciso de um par de sapatos usados. E o conde disse: tudo bem, amanhã você terá seu par de sapatos.
Isso não mostra que talvez aquele oleiro era uma pessoa tão pobre que não tivesse nem um par de sapatos usados. E no outro dia, de manhã cedo, o conde levantou-se, pegou um par de sapatos usados e foi lá na casa do oleiro. Chegou lá e começou a bater. E de repente a vizinha do lado disse: senhor conde, o senhor chegou atrasado. Ele pegou as coisas, as poucas coisas que ele tinha, deu para mim. E ele disse que ele não podia mais esperar, porque tinha um povo esperando por ele. E hoje, se você for entre os esquimós do Alasca, mais de 50% deles são convertidos a Jesus Cristo de Nazaré, porque um oleiro obedeceu o chamado sem dinheiro, pedindo apenas um par de sapatos usados. Meu irmão, eu não sei o que te aconteceu nesses 20 meses. Eu sei que a palavra de Deus é: decida avançar. Está doendo? Avance. Está difícil? Avance. Está sem dinheiro? Avance. E o Deus da provisão te dará os recursos. Fique em pé onde você está. Decida avançar olhando firmemente para Jesus. Decida avançar como você está. Decida continuar avançando e perseverar até o fim. Não seja como aqueles que desistem no meio do caminho. Esse não é um tempo para pessimistas. Esse é um tempo para gente otimista, gente positiva, gente visionário, gente que toma a decisão de ser imparável. Não seja pessimista, porque um pessimista enxerga só as dificuldades. E se você enxergar só as dificuldades, você não vai avançar. Eu li uma frase, eu não sei quem disse, mas eu achei demais. Diz assim: nunca conheci um pessimista bem sucedido. Eu nunca conheci um pastor pessimista que se torne bem sucedido. Eu nunca conheci um líder pessimista bem sucedido. Mas eu conheço muitos que partiram do nada, mas são otimistas, visionários, gente que age pela fé, gente que depende do Espírito Santo, e por isso estão conquistando as suas cidades para Jesus. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Deus trouxe aqui para dizer: avance, meu filho. E a única pergunta de Jesus para você é: você me ama? Se a resposta for sim, Ele diz: avance, avance e avance.